Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada irmão, uma boa tarde para minhas amigas vascaínas e vamos para o vídeo de hoje, da parte da tarde. Meus amigos, a gente vai falar sobre a Copa Sul-Americana aí. E meus amigos, quantos casos de Covid no Vasco da Gama, hein? A bucha solta. Vamos falar também aí sobre algumas declarações polêmicas que Germancano deu hoje. Vamos falar também sobre a situação daquele caso do Hulk, né? Vou até fazer um desabafo aqui e vamos mandar uma resposta para o jornalista Lucas Pedrosa. Eu falei ontem que eu vou começar a dar nome aqui se eu ver covardia, certo? Então vamos lá. Primeiramente, com relação a Vasco da Gama e Defensa e Justiça, jogo que acontece amanhã, ou melhor, na quinta-feira, às 21h30, o Vasco da Gama precisa se classificar. Essa fase aí dá pro time classificado 3 milhões, é muita grana e o Vasco precisa colocar a mão nesse dinheiro, certo? E meus amigos, hoje vários casos de Covid foram constatados no Vasco da Gama. Nas últimas 2 semanas foram 13 casos de Covid no Vasco da Gama. Ou essa preparação, a logística está errada, ou os jogadores não estão se cuidando. A gente precisa ver se esses exames não estão sendo manipulados. Agora, alguma coisa está acontecendo aí, porque não é normal. E os jogadores que contraíram Covid foram Leandro Castan, Miranda, Carlinhos, Ribamar, Ulisses, Thiago Reis, Thales Magno e Benítez, Fernando Miguel e o Werley. E hoje teve mais 2 casos aí, certo? Do Jadson, o zagueiro, e do goleiro do Sub-20, o Filteman. E para completar a situação, Ricardo Sapinto também contraiu Covid-19. Então o Alexandre Gracelli deve comandar o Vasco da Gama aí nas próximas partidas. Alguns jogadores que eu citei já cumpriu aquele período de isolamento de 10 dias, como é o caso do Carlinhos e também do Felipe Bastos e Ribamar. No entanto, a escalação ainda não foi divulgada para o jogo contra o Defensa e Justiça. Então a gente vai aguardar um posicionamento do Vasco da Gama com relação à escalação para a gente vir a público e passar a escalação para vocês, para a gente não ficar especulando escalação errada, porque chega na hora do jogo, muda, certo, meus amigos? Agora eu gostaria de falar aqui sobre algumas declarações que o Germancano deu. O Germancano criticou muito o futebol brasileiro, falou que o futebol brasileiro é feio, que aqui todo mundo joga de forma retrancada, como se na Argentina e também lá na Colômbia, onde ele atuou, não fosse dessa forma. E para completar, ele teceu vários elogios aí ao Atlético Mineiro e, sobretudo, o seu conterrâneo, o Jorge Sampaoli, técnico do Galo. Um flerte aí. A gente fica com o pé atrás porque o Cano, desde quando chegou, nunca foi de falar nada. E ontem
né? A gente sabe aí que o empresário dele veio a público, falou um monte de besteira, um monte de sandices aí com relação ao Balotelli, se metendo, olha que ponto que a gente chegou, o empresário se metendo aí em contratações do Vasco da Gama. Então, Cano, você tem que preocupar em jogar futebol e falar menos, tá? Tá fazendo os seus gols aí, mas se limita a jogar futebol. Porque aí já tá entrando aí em lance de política do Vasco e o caminho não é dessa forma. Agora eu gostaria aqui de falar sobre o caso do Hulk. Porque hoje o Levinciano printou, tornou público, trouxe à luz toda a fala de negociações envolvendo o caso Hulk, certo? E eu falei aqui, eu confio no presidente, vou aguardar o presidente se manifestar para que eu possa dar a minha opinião. E tudo lá, printado, bonito, esclarecido. Porque com Leven é igual é aqui no meu canal. Por isso eu me identifico com ele. Porque com ele a verdade prevalece. Certo? Então parabéns ao Leven por ter desmascarado a imprensa aí. Essa imprensa que não quer ver o Vasco da Gama forte. E por falar em imprensa, eu vou mandar um recadinho aqui pro seu Lucas Pedrosa. O seu Lucas Pedrosa hoje ressuscitou uma entrevista do Campelo de uma semana atrás para chamar o Leven de covarde. Se você, Lucas Pedrosa, tem diferenças com o Leven, você fale por si só. Agora, quem é o Alexandre Campelo para poder falar alguma coisa? Aliás, eu já falei isso aqui do Flávio Dias, vou falar de você, o Lucas Pedrosa. Vocês, jornalistas, o que vocês fazem? Vocês dão oportunidade para um caloteiro igual Campelo, que não pagou um salário em dia durante toda a sua gestão, para vir a público e mentir. Então eu acho que o seu Campelo ele deveria aí estar preocupado, né? Por exemplo, com esse flerte aí entre Atlético Mineiro e o nosso Germancano. Acho que ele deveria estar preocupado aí em pagar salários em dia. Por que você não perguntou para ele a situação do salário do dia 20, que não foi pago? Certo? Aí fica com essa coisa tendenciosa. E jornalista que é politiqueiro não está cumprindo com a sua função. O jornalismo tem que ser imparcial. E eu já falei aqui, todas as vezes que eu ver coisa errada da imprensa, eu vou começar a dar nome. Porque vocês fazem mal para a instituição Vasco da Gama. Vá trabalhar, porque se eu fosse presidente do Vasco, muitos de vocês não entrariam nem em São Januário para cobrir o clube. Certo? Então dei minha opinião aqui com relação a isso. E às 20h30 hoje tem live do Leven lá no canal dele. Todos atentos. Tá bom, meus amigos? A verdade prevalecerá. Estamos juntos e Vasco neles. Valeu!